Muito bem, agora nós iremos conhecer um comando chamado pv. Esse comando ele foi desenvolvido devido a uma deficiência de dois comandos, que é o comando mv e o comando cp, copia, e o comando de movimentação, que move estruturas de um lugar para o outro. A dificuldade de você saber, por exemplo, o tempo que uma transferência vai demorar, ou volume de dados que já foram transferidos, por exemplo, com o comando mv, ela pode ocasionar uma percepção de que o aplicativo travou, principalmente aqui no celular. A mesma coisa funciona para o comando cp. Então, se você pegar um arquivo de 1 GB mais ou menos, você vai transferir, você não tem nada visual para acompanhar se já transferiu metade, qual o tempo que já foi decorrido desde o início, ou o tempo que falta para terminar. Então isso pode ser desconfortável. Então para isso surgiu um comando que é chamado de pv. Ele não vem instalado nativamente, então você tem que fazer a instalação, mas ele é muito simples de utilizar. Então vamos lá, nós vamos abrir o Termux. Eu vou virar aqui a posição da tela. Vamos dar um clear. Eu vou acessar aqui uma pasta chamada de ISOs. Essa pasta tem uma pasta chamada pup e um arquivo chamado pup.iso. Isso aqui é a ISO do Pup Linux. Eu quero saber aqui o tamanho dessa ISO. Então vamos passar aqui o comando do "-h". Só quero ver aqui quantos megas ela tem. Então vamos passar aqui pup ISO 331 megas. Então eu quero transferir esse volume de informações para a pasta pup. Então, como nós vamos fazer? Primeira coisa, nós temos que instalar o pv. Então, para isso, nós vamos dar um pkg. No seu caso, você vai dar um in ou um install. E vamos passar o comando pv. Como eu já tenho ele instalado, eu vou dar um reinstall. E vou passar o comando pv. Vamos dar um enter. Ele vai entrar no processo de instalação novamente. E é bem rápido o processo. Perfeito, eu já tenho ele instalado. Se você quiser dar uma verificação no manual desse comando, eu não vou fazer isso. A gente já viu como fazer. Então, vamos utilizar o comando. É muito simples. Nós vamos passar o comando pv, vamos passar o arquivo pup e vamos passar para onde ele vai ser copiado. Nesse caso, para a pasta pup. Só que aqui eu estou passando pup Linux, né? Eu estou passando a pasta. Então, nós temos que passar aqui o pup ISO. Certo? Enter. Muito bem. Ao dar um Enter, você vai notar, eu vou diminuir aqui, tá? Opa, aqui tem um erro. Você tem que passar uma barra também para especificar o nome do arquivo. Então vamos lá. Aqui vai ser... Vamos chamar ele com o mesmo nome. pup.iso. Enter. Pronto. Você nota que está sendo transferido, olha o volume de informações, o tempo que está sendo decorrido e pronto, já foi transferido, tá? Muito bem, você percebeu que facilita para você interpretar e tomar alguma decisão e acompanhar esse processo. Só que ele tem alguns parâmetros. Eu vou utilizar o mesmo comando. Por exemplo, eu posso passar o comando "-t", ou um parâmetro, né? "-t", vou diminuir, que é o tempo decorrido. Então eu vou dar um Enter, você vai notar que ele vai mostrar só o tempo. 2 segundos, 3, 4 segundos, até ele fazer o processo. Demorou 6 segundos. Eu tenho mais outro parâmetro, ou argumento aqui, que é o E. O E ele vai ser o inverso do T, que é o seguinte, ele vai mostrar o tempo que falta para terminar o processo, que é o ETA. Então você vai notar, olha, 4, 3, 2, 1 e pronto. Processo concluído, tá? Também tem um outro aqui, que é o "-r". Esse "-r" vai mostrar a taxa de transferência de dados. É 331 megas, você vai acompanhando aí, ó, quanto já foi transferido. Pronto, ele já concluiu. Eu também tenho o "-b", que é contagem de bytes. Então vamos dar o Enter. Você vai acompanhando. O "-b", eu acho ele mais fácil de interpretar, mas ele é o inverso, né? O R é o inverso do B, tá? Da mesma forma que o T é o inverso do E. Então vamos dar um clear aqui. E por último nós temos o "-n". Vamos passar ele aqui. Esse "-n" ele vai mostrar o percentual, só que vai ser em forma de inteiro, tá? Ele não tem vírgula. Então você vai acompanhando 7%, 10%, 19%, 28%,
30%, 38%, 50%, e aí ele vai liberando esses percentuais, você vai acompanhando em tela. Pronto, 100% dos dados transferidos, tá? Eu posso fazer combinações, por exemplo, eu posso vir aqui, chamar um comando de tempo, por exemplo, o tempo que foi decorrido menos a comparação do tempo que falta. Então, qual que é? O T e o E. Então, ó, dando Enter, veio que bacana. De um lado eu tenho o tempo que falta e o tempo que já passou. E ele vai fazendo essa mudança. Muito bom, né? Eu posso também combinar, por exemplo, aqui, no meio deles eu posso colocar a taxa de bits. Então, eu posso dar um Enter. Você vai notar que lá no meio, tá, ou no começo, né, tá mostrando os bits que foram transferidos, tá? Então, basicamente, esse é o comando PV. Você tem esse recurso visual para poder acompanhar o processo de transferência de dados entre diretórios. Na verdade, aqui ele está copiando, né? Se eu der um ls, ó, você tem um arquivo pup ISO aqui. E se eu der um ls em pup, na pasta, você nota que ele também está lá dentro, tá? E você faz a remoção de acordo com a tua necessidade. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Nessa aula a gente aprendeu sobre o comando PV. É um comando que fornece recursos visuais em relação à transferência de dados entre diretórios e arquivos. Eu não sei se ele tem um help. Deixa eu verificar. Menos help. É bacana que ele tem. Então você nota que eu vi aqui só alguns dos recursos. Você nota que ele tem uma infinidade de recursos aqui, ó. Parâmetro P de progress. Vamos ver esse P aqui, ó. Eu acabei não vendo, tá? Ó, tem um P ali. Então vamos chamar aqui. Vamos limpar. Só para concluir aqui, tá? A gente já volta. Tem o T, o E, o I, a R, A, B, T maiúsculo, A maiúsculo. Provavelmente deve ter um aqui que deleta o arquivo que foi copiado. Mas por enquanto vamos manter assim, ó. Tem muito recurso, tá? E tem o verso também. Pronto. Então vamos utilizar aquele P, que é de progress. Então vamos vir aqui. Vou aumentar um pouquinho. Eu vou passar só o P. E vamos ver o que. Olha que bacana. Aqui ele mostra o percentual. Muito bom. E aí eu posso, é óbvio, fazer as comparações aqui. Por exemplo, passar o E e passar o T de tempo. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Olha que legal. Você já viu isso aqui quando está transferindo no arquivo? Provavelmente agora você conheceu qual que é o comando que faz isso. Beleza, pessoal? Então dá aí um PV help, verifica todos os parâmetros, compara, vai colocando e vendo quais que são os resultados. Lê também o que eles fazem, tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado e nos encontramos na próxima aula. Lembrando, tá, que o curso completo de Termux vai estar na descrição. Lá nós vamos pegar pesado, vai ter bastante aulas, muito mais do que você está vendo aqui no YouTube. Vamos pegar, desenvolver projetos, mas vamos de passo a passo. Primeiro entender como funciona o Termux, como configurar, principalmente a usabilidade e o domínio do Vim, que é o editor principal que nós iremos utilizar. Também a parte de comandos Linux, praticamente vamos ter contato direto com esses comandos, então é necessário que você tenha uma proficiência, um domínio, tenha facilidade de entender quando utilizar um comando, quais são os comandos que mais você vai utilizar. Então é necessário que nós tenhamos esse conhecimento. E lá no curso nós vamos tratar sobre cada uma dessas etapas. Vamos começar do começo, desde a instalação do Termux, entender a parte de comandos, dominar o Vim, para depois a gente entrar na parte de codificação, instalar as ferramentas. Vamos ter dois ambientes Termux. Dentro do Termux nós vamos instalar um sistema operacional com base na linha de comando. Não vamos ter interface gráfica, porque o foco aqui realmente é a linha de comando, é desenvolver de forma rápida. Então vamos trabalhar aí com um sistema operacional. Já adianto aqui que vai ser o Ubuntu CLI. Então vai ser um curso muito completo, tá certo? E à medida que eu vou gravando aqui, eu também vou gravando e colocando aulas lá. É óbvio que o volume de aulas lá vai estar muito mais superior do que o que vai ter aqui no YouTube, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui!